Você quer bênção com dor ou sem dor? Bênção com dor ou bênção sem dor? Nós estamos falando sobre como se tornar a própria bênção, não se esqueça. Como se tornar a própria bênção, como Deus prometeu a Abraão, sê tu uma bênção. Né? Abraão não só foi abençoado, mas se tornou a própria bênção. A bênção estava com ele, onde ele andava, onde ele ia. Não era a bênção só do lado de fora. Isso é uma diferença como da noite para o dia. Você ser abençoado e você ser a bênção. São coisas diferentes. Muitas pessoas, a maioria, corre atrás de bênçãos. E Isaac chamou a Jacó, seu filho, e abençoou-o e ordenou-lhe e disse-lhe. Quer dizer, deu uma ordem para ele. Não foi um conselho, foi uma ordem. Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher. Quantas mulheres? Uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. E te dê o quê? Olha aí. Te dê a bênção de Abraão, que era essa bênção que nós estamos falando, que estava em Abraão, passou para Isaac, e agora Isaac estava passando para Jacó. Te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Então veja que essa bênção de Abraão, Jacó se tornar a própria bênção, como seu avô Abraão, como seu pai Isaac, estava condicionada, ele não recebeu ali na hora, quando Isaac impôs as mãos sobre ele, estava condicionada a quê? Qual era a condição? O que Jacó tinha que fazer? Ele tinha que voltar lá na casa dos seus parentes e casar com uma mulher da sua parentela, da casa dos pais da sua mãe, filha de Labão, uma mulher. E quando ele fizesse isso, então ele teria filhos e essa descendência seria abençoada como a promessa feita a Abraão. Então essa era a condição. Mas o que ele fez não foi isso. O que ele fez foi, ele insistiu no que o seu coração queria e falou, não, mas eu quero a Raquel. Sabe a criança na loja de brinquedo? Eu quero, é aquela. Ele bateu o pé por quem? Raquel. E então se propôs a trabalhar 7 anos, depois 14 anos no total, para ter a sua amada esposa, Raquel. Então ele já ficou com 2. E ao longo do tempo, Raquel não dava filhos, aí ela pegou a serva dela e ofereceu para Jacó, olha, faz o seguinte, já que eu não posso ter filhos, então dorme com a minha serva, ela vai te dar filhos. Quantas? Vai contando. A terceira. Daqui a pouquinho, Lia, que já tinha dado 6 filhos para Jacó, não dava mais filhos, e aí também seguiu o mesmo conselho de Raquel, o mesmo caminho de Raquel, e deu a sua serva para Jacó dormir, para dar mais filhos para ele. Esposa, número 4. Então, Jacó foi de 1 para 4. E provavelmente a Bíblia não deixa muito claro, mas subentende-se que as 2 servas que Jacó aceitou como concubinas, como esposas, eram servas de Lia e de Raquel. Então, provavelmente elas eram estrangeiras, quer dizer, desobedeceu 2 vezes. Casou com mais de uma e casou com estrangeira. Quando a palavra era, você vai tomar uma mulher da casa do teu pai, do pai da tua mãe.
Então Jacó foi lá e, movido pelo coração, pelas circunstâncias, levou 4. E aí o que aconteceu? Vamos continuar lendo aqui. Toda a história de Jacó, bem como a de seus descendentes, foram afetadas por causa da desobediência, dessa desobediência. A lição é clara. Não adianta ser abençoado e ter fé para grandes obras e feitos, mas não obedecer exatamente à ordem de Deus. Mesmo com toda a bênção e autoridade de Abraão e Isaque, Jacó trouxe para si e seus descendentes muitas dores. Muitas dores. Coloca para mim, por favor, Gênesis 47 e versículo 9. Quando Jacó estava no fim da vida, e ele voltou lá para o Egito, foi lá para o Egito, por causa da fome, José já era governador, diz assim o texto que Jacó disse a Faraó, quando o Faraó perguntou qual era a sua idade. O Faraó perguntou para Jacó, qual a sua idade? Jacó disse a Faraó, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. E o que mais? Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. Olha só, como é que pode uma pessoa que viveu 130 anos dizer que poucos foram os dias e anos da sua vida? Não foram, por 130 anos não é pouco. O que ele quis dizer é que de 130 anos que ele viveu, de vida mesmo, anos bons mesmo, foram o quê? Foram poucos. Por quê? Porque a vida de Jacó foi de sofrimento. Ele gemeu, mas ele trouxe dores para si mesmo por causa da desobediência. E é isso que o texto fala lá em Provérbios. Salomão fala assim: a bênção do Senhor é que enriquece. A bênção do Senhor é que enriquece. Quer dizer, não é dinheiro que enriquece, é a bênção do Senhor que enriquece. E não traz consigo dores. Quer dizer, Deus não abençoa uma pessoa e traz dores com a bênção. Não. A bênção do Senhor abençoa mesmo. Mas o que traz dores para a vida da pessoa? Vamos ver aí. A bênção do Senhor não traz consigo dores, porém, pela desobediência, a pessoa pode trazer muitas dores para si e misturá-las com a bênção. Então a bênção do Senhor não traz dores, mas aí a pessoa recebe a bênção do Senhor e aí desobedece em algumas coisas. O conselho de Isaque, que ele mesmo seguiu do seu pai Abraão, para Jacó não se casar com mulher estrangeira, não era por motivos étnicos, quer dizer, por causa da raça, discriminação, racismo, nada disso. E sim motivos espirituais. No Novo Testamento, encontramos a mesma ordem de não se casar, o cristão não se casar com quem não é da mesma fé. Coloca aí para mim, 2 Coríntios 6 e 14. Vamos lá. Novo Testamento. Agora a gente sai dos patriarcas e vai para as cartas de Paulo. Não vos prendais a um jugo desigual com quem? Os infiéis, os que não creem em Deus. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Ele estava falando aqui especialmente de relacionamento, homem e mulher. É o que ele estava falando. E é o conselho que a gente sempre fala, que a gente dá
a palavra de Deus dá até os dias de hoje, mas quem quer ouvir? Quantas pessoas solteiras dentro da igreja sabem isso aqui, já ouviram falar isso aqui, mas pensam assim, não, no meu caso vai ser diferente. Eu vou ser melhor que Jacó. Eu vou conseguir fazer o que Salomão não conseguiu fazer. Porque eu sou mais sábio que Salomão. Quantas pessoas que dizem crer em Deus por causa da solidão, por causa da carência, por causa do amor, do coração, aquilo que Jacó sentiu quando viu Raquel, se entregam para uma pessoa que não é de Deus. Não é luz, não tem o mesmo espírito. E aí elas normalmente caem naquele pensamento. Não, mas eu creio que pela minha fé ele vai se converter para Jesus, porque ele já é uma boa pessoa. Bispo, ele é uma boa pessoa. Ele não fuma, não bebe, é uma pessoa trabalhadora, honesta, ele tem tudo, menos Jesus. Olha o absurdo que a pessoa chega a falar. Tem tudo, menos Jesus. Quer dizer, não tem nada. Se não tem Jesus, não tem o Espírito Santo. Mas a pessoa não consegue crer na promessa. Porque ela pensa assim, bispo, se eu for ficar esperando um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, vai demorar muito. Tem poucas pessoas assim. Eu pergunto, você precisa de quantos? Tem poucos? Tem poucos homens cheios do Espírito Santo? Tem poucas mulheres cheias do Espírito Santo? Tá, concordo. Mas você precisa de quantos para resolver esse problema? Quantos? Só um. Então não importa. Você tem que perguntar a palavra de Deus é verdadeira, a promessa de Deus é verdadeira ou falsa? Quando Deus fala, não vos unis em julgo desigual com o incrédulo, com o infiel. Será que Deus está falando algo impossível para te privar de felicidade na vida amorosa? É claro que Ele tem algo para você melhor do que o infiel, o incrédulo. Mas você precisa crer. Então muitos preferem seguir a voz do coração, casam em julgo desigual e aí começam a ter problemas no casamento. Traz para si o quê? Dores. Se você está com uma pessoa que traz dor para você, será que é bênção de Deus essa pessoa? Bispo, eu estou com um namorado, estou com uma namorada, a gente muito se gosta, se ama muito, mas olha, bispo, ele mente para mim, ele fica com conversa com outras mulheres, essa mulher às vezes ela me maltrata, pisa em mim e tal, e fala isso, fala aquilo. Eu pergunto, será que é bênção de Deus essa mulher para você, que só traz dores? Traz algumas alegrias, mas traz dores para você. Então desperta para isso e se livra dessa dor, dessa Maria das dores, esse João das dores. Questão de inteligência. O casamento é a coisa mais importante que você vai fazer na vida depois da sua salvação, de entregar sua vida para Jesus. É o casamento. Porque você está casado o tempo todo, você está com a pessoa o tempo todo, você vive com aquela pessoa. E especialmente o casamento do cristão, que não é um casamento de casa hoje e amanhã descasa. Não deveria ser assim. Não tem divórcio no mundo cristão. Se você é de Deus, agora conhecedor da palavra, você vai ficar casando e descasando e fazendo uma vergonha da palavra de Deus? Você veio do mundo divorciado, é outra coisa, mas você dentro da igreja, conhecedor dessa palavra, vai fazer um casamento de forma leviana, sem escolher bem, sem avaliar com quem você está se unindo, aí você está pedindo dores para a sua vida. E Deus não vai impedir não, hein? Deus não vai te impedir, não venha culpar Deus depois não. Por que Deus permitiu? Deus permitiu porque Ele não tira a sua vontade. E se a sua vontade é contra dele, você não ouve a dele, o que ele pode fazer? Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.